Olá, bom dia a todos. Eu me chamo Cléber Furtado, estou no 7º período do curso de Biotecnologia e, juntamente com o Lucas Almeida, viemos aqui explicar um pouco para vocês sobre a tecnologia de identificação de proteínas multidimensional, também conhecida como MultiPIT. Inicialmente, desde muitos anos atrás, o ser humano, através de ciências como a biologia, a química e a física, tentou compreender como que a informação biológica era repassada para seus descendentes. E, por que não, como se aproveitar dessa informação para seu próprio benefício. No entanto, foi apenas no século XX que conseguimos compreender melhor sobre a molécula responsável por repassar essa informação, ao descobrirmos a estrutura tridimensional do DNA, graças a pesquisas de Francis Crick, James Watson, Maurice Wilkins e Rosalind Franklin. Posteriormente, graças à pesquisa conjunta de mais de 18 países e centenas de pesquisadores de várias áreas diferentes, o genoma humano foi completamente sequenciado em abril de 2003, sendo um marco muito importante para a ciência mundial, capa de revistas como a Nature e a Science. O genoma humano contém 3,2 bilhões de pares de base, compondo todas as informações necessárias para o fenótipo da espécie Homo sapiens. Hoje em dia, com a grande disponibilidade de quantidades enormes de informações de sequências genômicas de organismos variados, métodos cada vez mais convenientes e complexos para a identificação e análise de proteínas se mostram essenciais para suprir as demandas de mercado. Para um pesquisador estudar em detalhes uma proteína, ele deve ser capaz de separá-la de outras proteínas em uma amostra, na forma pura, e deve dominar técnicas para determinar suas propriedades. A cromatografia se apresenta hoje como um dos métodos mais eficientes para se fracionar proteínas, utilizando-se de diferenças de propriedades entre elas, como carga, tamanho e afinidade de ligação, além de outras propriedades, para conseguir, numa amostra complexa de proteínas, separá-las, de acordo com essa propriedade. A cromatografia de troca iônica explora as diferenças no sinal e magnitude da carga elétrica final da proteína em um determinado pH. A mistura de proteínas é adicionada à coluna contendo permutadores de cátions. As proteínas movem-se através da coluna em velocidades determinadas por suas cargas finais no pH utilizado. Com permutadores de cátions, as proteínas com mais carga final negativa movem-se mais rápido e eluem mais cedo na fração. A cromatografia de exclusão por tamanho, também chamada de filtração em gel, separa as proteínas de acordo com o seu tamanho. Moléculas maiores passam mais livremente, aparecendo nas frações iniciais da cromatografia, enquanto moléculas cada vez menores vão aparecer depois. A cromatografia de afinidade se baseia na afinidade de ligação entre a proteína e a coluna. Os grânulos na coluna têm um grupo químico covalentemente ligado chamado de ligante. Um grupo ou molécula se liga a uma macromolécula, tal como uma proteína. Esse ligante é basicamente específico, ele vai se ligar a determinados tipos de proteínas. A tecnologia de identificação de proteínas multidimensional, tema da nossa apresentação, é uma técnica proteômica baseada em cromatografia, baseada nas técnicas que eu já expliquei anteriormente. Ela vai funcionar da seguinte maneira. Inicialmente, eu tenho uma mistura complexa de peptídeos preparada a partir de uma amostra de proteínas. Essa mistura será carregada diretamente em uma coluna microcapilar trifásica, com materiais de fase reversa de grau HPLC e troca catiônica. Essa mistura é então colocada diretamente em linha com um espectrômetro de massa em tandem, que vai analisar
os resultados dessa amostra. Olá, bom dia, meu nome é Lucas e agora eu vou dar continuidade à apresentação da técnica de Mood-Pitch, abordando o preparo de amostras para análise proteômica por meio dessa técnica. Partindo-se de uma amostra, é preciso ter noção, primeiro, da quantidade de proteínas que tem nela. Por quê? Porque se houver muitas proteínas, eu preciso garantir que eu vou colocar muita protease na amostra. O que são as proteases? São enzimas que vão clivar essas proteínas para elas serem analisadas posteriormente. Então, se eu não tiver essa noção de quantidade, eu posso acabar colocando menos protease do que o necessário e assim a minha amostra não vai poder ser analisada tão eficientemente quanto ela pode ser. Existem métodos simples para quantificar essas proteínas, como o método de Bradford e do Biureto, que se baseiam na complexação de compostos coloridos à proteína. E assim é possível verificar a intensidade de coloração na solução por meio de equipamentos como o espectrofotômetro, que vai medir a intensidade de absorção da luz em certo nível. Ou então pode ser utilizar também métodos que não se baseiam na complexação de outros compostos, como o método de absorção no ultravioleta, que, como o próprio nome já diz, se baseia na capacidade das proteínas de absorver luz ultravioleta quando estão em solução, o que também é feito no espectrofotômetro. Agora, tendo uma noção da quantidade de proteínas na amostra, se for uma concentração muito alta, é recomendado que se divida a amostra em alíquotas, frações, para que não seja perdida nenhuma proteína que esteja em baixa concentração, e assim a gente consegue fazer uma análise mais eficiente. Se não houver muita concentração proteica, a gente pode partir para o próximo passo sem preocupação. O próximo passo, tanto para essa amostra que não foi fracionada quanto a que foi fracionada, seria solubilizar em um tampão, tris-HCl. O tampão é uma solução que vai garantir que o pH, ou seja, o estado de cargas das proteínas, fique sempre equilibrado, não varie muito entre positivo, negativo ou neutro. E então a gente faz uma precipitação, que é insolubilizar todas as proteínas com uma substância chamada ácido tricloroacético. As proteínas assim vão se depositar no fundo da solução e os contaminantes que podem haver nessa amostra vão ficar dentro da solução, que pode ser descartada, ficando só com as proteínas. Essas proteínas que sobrarem, a gente lava com acetona para tirar os resíduos do TCA, o ácido tricloroacético. E depois de lavar várias vezes, é feita uma secagem a vácuo. Pronto. Com as minhas proteínas secas, eu faço uma ressolubilização em tampão tris-HCl de novo, para manter sempre o estado de carga certinho. E então, a gente deseja fazer uma desnaturação proteica. O que é a desnaturação proteica? A proteína ela está sempre enovelada quando está ativa. Ou seja, é um emaranhado de fios. E então é adicionado um composto, nesse caso a ureia, que vai fazer com que ela se desenovele, ficando como um fio solto. E assim ela é bem mais suscetível às análises que a gente vai fazer posteriormente. Além disso, para garantir essa desenovelação, é preciso fazer a redução de pontes de sulfeto. O que são pontes de sulfeto? São ligações entre átomos de enxofre na molécula, que meio que amarram a molécula. Então, eles precisam ser quebrados para que ela fique completamente estirada. E, no caso do Mood-Pitch, para análise no Mood-Pitch, nós utilizamos, para reduzir as pontes de sulfeto, o cloridrato de tris-2-carboxiletilfosfina, TCEP. E depois disso, para garantir que essa redução fique lá, que a ponte de sulfeto não se reforme, é feita uma alquilação desses grupos que são chamados grupos tiol, que é o átomo de enxofre com o átomo de hidrogênio. E essa alquilação é feita normalmente com iodoacetamida. Então é adicionado um composto lá que impede que a ponte de sulfeto se reforme. Depois de feito todos esses passos, a gente passa para a digestão enzimática. A digestão enzimática é feita normalmente com duas proteínas, no caso do Mood-Pitch. Primeiro com a endoproteinase Lys, que é uma protease, e a tripsina, que também é outra protease muito conhecida.
A endoproteinase Lys é uma serinoprotease nativa da bactéria Lysobacter enzymogenes e é adequada para análise de proteomas complexos, como quase todos. E a digestão pode ser feita tanto em gel quanto em solução. Nesse caso, a gente faz em solução. E essa endoproteinase Lys, ela atua clivando ligações peptídicas, ou seja, ligações entre aminoácidos na proteína, sempre do lado carboxílico de resíduos de aminoácidos de lisina, ou seja, ela é bem específica. Depois de clivar a minha amostra com a endoproteinase Lys, é feita uma digestão com a tripsina. A tripsina é uma outra protease descoberta como uma atividade proteolítica em secreções pancreáticas. Ou seja, muito tempo atrás, quando eles pegavam secreções pancreáticas, eles viam que tinha uma atividade de quebra de proteínas. E assim foi descoberta a tripsina. E desde a descoberta dela até hoje, já foi identificada em todos os animais, incluindo insetos, peixes e mamíferos. E sendo assim, ela pode ser obtida de diferentes fontes. E cada tripsina vinda de uma fonte diferente pode apresentar diferenças sutis na atividade dela, ou seja, isso é num sentido numérico, na capacidade dela, mas o mecanismo de ação dela é sempre o mesmo, ou muito próximo do mesmo, que é baseado na hidrólise de ligações peptídicas, no lado carboxílico também de resíduos de lisina, como a endoproteinase Lys, mas também de arginina, ou seja, ela tem mais um sítio de clivagem. Quando se quer fazer identificação de modificações pós-traducionais, é necessário que a nossa alíquota seja dividida, como eu falei no começo, para amostras com grande concentração de proteínas. Em cada uma delas, eu vou ter que fazer outras digestões. Em uma eu faço a digestão com a endoproteinase Lys e com a tripsina. Em outra eu faço com a elastase. Em outra eu faço com a subtilisina. E com outra eu posso fazer com a proteinase K. Todas elas têm diferentes sítios de clivagem que vão dar um escopo bem maior para a minha análise por espectrometria de massas. A elastase cliva o lado carboxílico de vários aminoácidos, como a alanina, valina, serina, glicina, leucina ou isoleucina, e ela tem uma atividade ótima a pH 9. A subtilisina é capaz de clivar peptídeos a partir das extremidades das proteínas, e a proteinase K não tem uma especificidade com relação aos pontos da proteína que ela é capaz de clivar. Para qualquer uma dessas proteínas que eu utilizo para clivar outras proteínas, ou seja, para essas proteases, tanto a endoproteinase Lys, quanto a tripsina, quanto a elastase, subtilisina e proteinase K, a atividade delas pode ser interrompida pela adição de um composto chamado ácido fórmico, de uma forma que na solução ele fique a 5%, porque ele tem a capacidade de parar a atividade dessas enzimas. Assim, é interrompida a digestão proteolítica. E assim a gente pode passar para a aplicação dessas amostras no capilar de cromatografia do MUDPITT.